digital. Uhum. Vou colocar até uma blusinha polo de que vai aparecer, né? Ué, deixa aqui. Vou fechar. Estão me ouvindo aí? Quem é do marketing aí? Vamos lá, vamos entrando aí, pessoal.
Vai. Pode começar, que eu mandei para mim, e aí eu converso com ele. Tem só um compromisso. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos... Já são 5 horas aí. Vamos... Ótimo. Então, o pessoal está falando aqui. Boa tarde aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que bom, tá? Qualquer coisa, alguém vai me chamando por aqui. Pronto. Tudo certo? E aí, como estamos de quarentena? Que vida louca, né?
mas tá bom. A gente vai, com certeza, sobreviver a isso tudo aí e vamos sair cada vez melhores, né? Ah, beleza, tudo certo. Ah, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco de ortodontia digital e quais são, para a gente começar, né? Quais são as possibilidades? O que que a Compass já vem fazendo, né? O que nós do planejamento, na verdade, a Compass como um todo já estamos produzindo em relação à ortodontia digital, né? Que vocês, como nossos clientes, podem solicitar, tá? Todos esses serviços que eu vou mostrar já é uma realidade isso tudo aqui que a gente vai conversar hoje, tá bom? Mais uma vez, boa tarde a todos, pessoal da Abro que estiver presente, aos radiologistas, aos ortodontistas, enfim. Vamos falar de um pouco de ortodontia junto com outras especialidades também, né, as aplicações, porque eu acredito que a ortodontia digital ela veio para unificar um tratamento, né, não para a gente poder ficar cada especialidade fazer sua parte e, né, na verdade hoje o planejamento ele é único para o mesmo paciente, né? Antigamente a gente trabalhava, o ortodontista fazia sua parte, daí ele encaminhava para o implantodontista dava um jeito de fazer o implante e o implantodontista aí seguia, encaminhava para o protesista e ele tinha que se virar para fazer a prótese. O mesmo acontecia com as outras especialidades. Hoje o paciente ele busca, na verdade, um resultado completo, né? Ele quer ter dente, ele quer ter um sorriso bonito. Então, a gente vai mostrar algumas coisas hoje que a gente vem trabalhando dentro da Compass, tá? Bom, eu sou ortodontista, tá, pessoal? Eu estudei na Universidade de Itaúna, onde lá hoje a gente tem a clínica digital, a clínica de ortodontia digital. É um dia voltado só para atendimento com alinhadores, fazendo guias, enfim. Atualmente estou fazendo mestrado em São José dos Campos, na Unesp, tá? E diretor de operações da Compass. Um conceito, quando a gente fala de ortodontia digital ou de odontologia digital, eu acho que esse conceito do que é CAD/CAM, eu acho que ele é muito importante, né? Nós precisamos entender o que que significa essa sigla CAD/CAM, né? É, o que que é o CAD, né? O CAD, porque na verdade eu ouço muita gente falando sobre CAD/CAM. E o que que é esse CAD/CAM? O CAD, ele é o Computer Aided Design, ele é nada mais de qualquer coisa que eu posso desenhar no meu computador, fazer um desenho tridimensional no meu computador, tá? Então ele pode ser desde um guia como esse, ou ele pode ser a carcaça de um celular, ele pode ser a carcaça de um controle de televisão, pode ser um copo, pode ser qualquer coisa que eu consiga transformar, que eu consiga desenhar, isso é a parte do meu CAD, né? É o meu desenho. Tá? E o CAM, ele nada mais é do que materializar aquilo que a gente fez o desenho. Aqui no caso, essa guia. Então, é a manufatura, tá? É tudo aquilo que a gente realmente pode transformar em alguma coisa física. Então, eu desenho e depois transformo isso fisicamente. E aí que entram as impressoras 3D ou as fresadoras. Então, todas as máquinas que eu utilizo, né, o que hoje são conhecidas como as impressoras, né, ou pode ser as fresadoras também, né, depende do que você está fazendo, ele pode ser por subtração ou subtrativa, né, por adição ou por subtração. Então, a gente tem alguns tipos de máquinas que podem fazer essa manufatura. Então, eu ouço muita gente falar, eu tenho CAD/CAM, eu faço CAD/CAM, enfim, você trabalha com CAD/CAM.
Então, a gente tem que entender um pouco o conceito. O CAD é tudo aquilo que a gente pode desenhar e o CAM é tudo que a gente pode fazer de manufatura, né? Um outro conceito, talvez, ou uma expressão que tem sido bem usada hoje é o fluxo digital. O que que é o fluxo digital, né? O que que eu consigo fazer com o fluxo digital? Ah, o fluxo digital ele significa usarmos ferramentas digitais. Talvez é um pouco redundante, mas nada mais é do que isso. E a gente pode usar várias ferramentas do fluxo digital. Então, o modelo digital, quando a gente faz um escaneamento, ele é um fluxo digital. Eu posso usar apenas o modelo para eu poder para eu poder trabalhar e mesmo assim eu estou tendo um fluxo digital. Eu posso usar a minha tomografia, né? É, com o modelo, ou posso usar a tomografia, o modelo, a tomografia e as impressoras 3D. Então, eu tenho aqui esse ciclo, que é o que acontece bastante, né? Utilizar todas essas ferramentas, ou eu posso também usar pelo menos uma ou duas dessas ferramentas e mesmo assim eu estou fazendo um fluxo digital. Tá? Então, o fluxo digital nada mais é do que termos um planejamento no computador e então eu sempre vou estar trabalhando com esse fluxo digital. Tá bem? É... Então, vamos falar um pouquinho dos modelos digitais, né? O que que são esses modelos digitais? Hoje, na literatura, se a gente for pegar as publicações que já existem, já está muito mais do que provado que os modelos digitais eles são uma excelente ferramenta de utilização no nosso dia a dia, tá? Então, não é questionado se esse modelo ele é fiel, se ele realmente ele é utilizável na nossa realidade clínica, enfim, já está muito mais do que comprovado isso, né? E hoje o que mais tem se utilizado são os escaneamentos intraorais, né? Que eles, na verdade, economizam um tempo muito grande e também um processo muito grande, né? E a quantidade de erros nesse processo de obtenção de um modelo de gesso quando a gente transforma isso para o digital, para o escaneamento intraoral, é absurda a adaptação. Quem já teve a oportunidade de adaptar placas alinhadoras, placas de bruxismo, até mesmo próteses, sabe do que eu estou falando, né? A gente tem uma precisão infinitamente maior nos escaneamentos intraorais, uma vez que aquela quantidade de processo, desde a escolha da moldeira até o vazamento do gesso, são pequenos processos que incorporam erros sequenciais, né? E que lá no final, dependendo do tipo de trabalho que nós estamos utilizando, em centésimos de milímetros, isso vai interferir no resultado final, tá? Então, hoje os scanners intraorais, eles estão um boom aí no mercado, existem várias e várias marcas, tá bom? Se vocês quiserem saber, forem comprar, por um acaso, algum tipo de scanner, saibam que vocês vão ter aí um trabalho árduo para poder escolher qual que é o melhor, né? Por questão de preço, por questão de precisão, com fio, sem fio, enfim. O trabalho ele é muito grande, né? E a evolução e a tecnologia desses scanners, eles estão vindo de uma forma exorbitante, né? A qualidade também ela é muito grande. Então, esse aqui é um escaneamento do Trios, né? Da Trishape, e aí é um vídeo institucional, o cara faz o escaneamento em 11 segundos, né? Que é uma coisa absurda. 11 segundos nós não escolhemos nem a moldeira que nós vamos usar, né? E o primeiro scanner intraoral que eu utilizei, ele nem era colorido e ele demorava aí, nós demorávamos uns 15 minutos para poder talvez escanear a boca como um todo, né? E, e você aí observem agora que é o tempo e a rapidez que ele faz esse escaneamento, né? Então ele fez 11 segundos da mandíbula, agora ele vai mais 20 e poucos segundos finalizar a maxila, né? E a intercuspidação, né, ou o registro dessa oclusão
ela é feita direto na boca do paciente também, né? Que elimina uma série de erros quando a gente vai determinar qual que é a real oclusão desse paciente, né? Fazer registro em articulador, enfim. Você ter a própria boca como referência, acredito que seja o nosso melhor articulador que existem. Então, vejam só que o quão rápido é fazer um escaneamento hoje, né? E num scanner sem fio já. Então, em 40 segundos a gente já tem um escaneamento, você já tem um modelo pronto para ser trabalhado, né? Você já pode trabalhar com aquele modelo, né? E vejam o quanto que essa evolução da tecnologia ela tá gritante e a gente vai ter que tentar acompanhar, né, todas essas evoluções. Agora ele já diminuiu o tempo de escaneamento. Esse é um vídeo do Trios 4, o mais recente da Trishape, e observem que agora eles já fazem diagnóstico de cárie. Tá? Usando uma luz fluorescente, ele faz um segundo escaneamento e utilizando o próprio scanner, ele vai conseguir avaliar se a gente tem cárie, né, interproximal. Então, daí a gente já começa a pensar, né, aonde vamos parar com os scanners intraorais, né? Aonde isso tudo vai chegar, tá? É complexo, né? A gente pensar isso tudo aí é até difícil de imaginar onde que a gente vai chegar realmente, né? Eu sempre faço uma analogia com os celulares. Hoje, os celulares, a função menor dele talvez seja falar, né? Então, e no melhor articulador do mundo, agora a gente consegue visualizar os movimentos de lateralidade, os movimentos protrusivos, né? Então, o ajuste da prótese ele pode ser feito até mesmo já direto no planejamento. Por exemplo, eu fiz uma prótese, quero ver como é que está a lateralidade, enfim, protrusiva, e se tiver alguma interferência, eu já posso fazer um desgaste nessa prótese mesmo, né? Eu posso fazer o movimento ortodôntico e observar se aqueles movimentos de lateralidade e tudo mais, eles vão estar sendo bem feitos, né? E fazer ajustes, movimentações, enfim, até ter uma qualidade aí nos movimentos, né? Então, os modelos hoje, eles já é, é uma parte quase que fundamental, né? Ou talvez a mais utilizada, os modelos digitais, dentro da ortodontia digital. Então, temos que entender muito bem sobre essa ferramenta, sobre esse recurso que é fantástico, né? E convido a todos, né? Os radiologistas a grande maioria das radiologias hoje já possuem esse equipamento, então não tem por que não ter essa ferramenta dentro do consultório, né? Além de ser uma ferramenta fantástica para conversar com o paciente também, né? Poder girar o modelo, mostrar a boca dele no computador, isso é com certeza fantástico e os pacientes adoram. Tá? Então, hoje os modelos digitais, eles são prontuários digitais, né? A gente pode observar cada vez melhor até as relações oclusais, né? Evitando assim que a gente tem aquelas fotos, muitas vezes sem foco, com o espelho arranhado. Então a gente consegue fazer uma análise desses modelos ainda melhor. Tá? É possível fazer várias análises de modelo, né? Análise de Bolton, análise de espaço. Tudo isso são ferramentas que talvez nós, ortodontistas, não utilizemos com tanta frequência pelo trabalho que dá de você fazer isso num modelo convencional, né? De você estar fazendo isso num modelo de gesso, usando um paquímetro, régua, enfim. Né? Com as ferramentas hoje digitais, isso tudo é muito mais rápido de ser feito, né? E as tomadas de decisões, elas podem ser bem mais assertivas com essa quantidade de ferramentas que a gente já sabe que são importantes há muito tempo. Tá? Vamos mostrar agora uns casos, né? Vou mostrar aqui agora casos que a gente tem feito. Esse caso aqui é um caso lá na nossa especialização em ortodontia, lá em Itaúna.
é um caso de canino impactado, né? Qual que é a melhor decisão? O que fazer para esses caninos impactados? Quais movimentos que a gente quer que faça, né? Então, aqui é uma paciente que tem uma relação de classe 2, bilateral, né? Um pouco de atresia do arco maxilar e aqui os caninos impactados, né? E o que a gente pode fazer na ortodontia digital, né? Com a tomografia, a gente pode segmentar esses caninos, né? Para avaliar qual que é a real posição que eles estão. Onde que esses caninos estão localizados, né? Poder, através de cores, né? E até mostrar isso para o paciente. E o melhor de tudo, a gente poder fazer um setup para a gente saber qual que é o real movimento que eu preciso fazer, né? O quanto de expansão que eu preciso ganhar desse paciente e o quanto que eu preciso, às vezes, distalizar. Eu preciso distalizar, girar esses molares, região posterior, para poder abrir espaço para esse meu canino, né? E unir tanto o modelo, tanto o setup com a minha tomografia, porque eu consigo segmentar esses caninos, né? Fazer medir, fazer a mensuração desses caninos para eu poder, sabendo que eu tenho do 13 e do 12 por volta de 8 milímetros, outro 8 milímetros e pouquinho, abrir aquela mesma quantidade de espaço lá no meu setup virtual. E aí ter certeza de quais são os reais movimentos que eu preciso fazer lá na frente, nos incisivos e também na região posterior, para que eu não faça nenhum movimento com esse canino que ele vá em direção às raízes dos meus premolares, dos meus laterais, dos meus centrais, enfim, a minha tomada de decisão ela é muito mais assertiva, ela é muito mais baseada num planejamento que eu já fiz prévio e não só montar o aparelho de qualquer forma para esperar e ver o que acontece, né? Fazer colagens mais personalizadas e por aí vai, né? E aí a gente consegue também reposicionar esses dentes, né, na posição que eu quero. Então aqui eu consegui colocar o meu canino já em classe 1, né? E aí eu consigo visualizar através das imagens que, por exemplo, do meu lado direito, eu consigo se eu acessar a coroa do meu canino, eu só preciso vestibularizar esse dente, né? Eu não tenho tanto problema. Então, o prognóstico do meu lado direito, ele é muito melhor do que o do meu lado esquerdo. Que o do meu lado esquerdo, a coroa do meu canino impactado, do 23, ele está lá na região do lateral, ou quase que na região do central também. Então, eu preciso fazer um movimento de distalização primeiro dessa coroa, para depois fazer a vestibularização. Porque se eu fizer essa vestibularização nessa posição que ele está, não vamos reabsorver talvez todo esse lateral aí, tá? Então, unindo aí as ferramentas digitais, o fluxo digital da tomografia e dos modelos digitais, nós vamos ter ferramentas e, enfim, vai ter um planejamento muito mais detalhado e com tomadas de decisões cada vez melhores, tá? Hoje a gente já pode fazer até ter algum tipo de previsibilidade em perfil, né, nesses pacientes, né? É, e aí, extrair ou não extrair o dente, né? Então, esse é um caso de um colega, na verdade, de um professor, que foi meu, mas eu também um colega, um cara que eu admiro demais, o Luiz Fernando Eto, daqui de BH, foi meu professor lá em Itaúna e sempre uma pessoa que me incentivou bastante e que sabe bastante. Então, o que a gente pode fazer no caso dessa paciente que estava muito incomodado com aquela biprotrusão dela, né? Primeira coisa, vamos diagnosticar, né? Essa biprotrusão dela é o quê? É realmente dentária? É uma biprotrusão esquelética? Ela precisa de fazer cirurgia ortognática? Enfim. Então, através de uma tomografia de face, nós podemos fazer uma cefalometria 3D, né? E fazer uma avaliação completa dentária, por exemplo, dos caninos em relação a um plano de referência, um plano de Camper, por exemplo. Então, quando eu venho e faço essa medida do 13 e do 23 em relação a Camper, eu observo que a diferença de altura deles é mínima.
né? Então, que não tem nenhuma diferença em altura. O mesmo acontece aqui nos pré-molares e o mesmo acontece aqui nos molares também. Então, eu posso ver inclinações dentárias, eu posso ver os dentes em relação a um plano coronal para eu observar se eu tenho alguma classe 2 ou uma classe 3 e tentar ver qual é o lado que está errado, né? Se eu tenho que mesializar um lado ou distalizar um outro, enfim, eu consigo tomar através de números e através de um exame tridimensional qual que é a melhor tomada de decisão, tá? A gente faz medidas numa vista ínfero-superior também, né? Numa vista lateral, nós podemos observar, por exemplo, em McNamara e em Steiner, que o paciente ele tem um ortognatismo maxilar, um ortognatismo mandibular, né? Então, nós podemos definir que esse paciente ele realmente é um paciente classe 1 esquelético, né? E que não tem nenhum tipo de necessidade não tem nenhuma discrepância óssea, né? E que possivelmente quando nós levamos esse paciente nas medidas dentárias, aí sim a gente vai observar que ele tem uma protrusão desses dentes, né? Tanto no incisivo NB, e tanto nos incisivos superiores quanto nos incisivos inferiores, né? O que me leva à tomada de decisão que realmente essa paciente ela tem uma protrusão dentária que, para fazer essa correção, possivelmente ela precisa de uma extração dentária, né? E aí, então, depois de uma análise completa e determinado que o paciente realmente é um paciente padrão 1, né? Nós temos que fazer um trabalho dentário, né? E não um trabalho esquelético, né? E aí vamos levar o quê? Essa tomografia para dentro do nosso software de movimentação dentária, né? Para a gente fazer o planejamento. Então, a tomografia, nesse momento, também, ela é fundamental para a gente determinar os longos eixos dos dentes e que essa movimentação ela fique mais previsível ainda dentro do nosso software de planejamento. Então, nós determinamos esses longos eixos e aí, a partir do planejamento do dentista, que no caso o Eto, ele solicitou que ele queria fazer uma retração da região anterior, mas ele queria também fazer uma perda de ancoragem posterior. Então, ele queria esse tamanho, esse espaço do pré-molar, ele queria dividir em 50%. Ele queria perder a ancoragem 50% e retrair a outra metade do tamanho desse pré-molar, né? Então, aqui a gente começa a fazer esse planejamento de quais são os movimentos que nós realmente precisamos fazer durante o tratamento. E aí eu consigo já compensar muitas vezes colagens, né? Ou já posso até, a gente vai ver mais para frente aqui, um caso de colagem indireta de brackets, né? A gente já pode compensar essas colagens no planejamento virtual e transportar isso tudo para a clínica através de uma guia, né? Através da guia de colagem dos brackets, tá? Então, nós conseguimos aí visualizar de ambos os lados e o melhor, né, pessoal? Levar isso aqui como uma ferramenta de conversa com o paciente, uma ferramenta de comunicação, né? Para você mostrar para ele o que realmente você está propondo, o que é perder a ancoragem, né? O que é jogar o dente para trás, o que é jogar o dente para frente, que o leigo ele não sabe o que é isso, tá? E aí a gente joga isso também para a questão da tomografia. Então nós podemos visualizar o que isso poderia acontecer esqueleticamente, né? E através de softwares nós podemos mostrar para o paciente até o que a gente está pretendendo com aquela protrusão dentária, né? Como diminuir essa biprotrusão, tá? Obviamente que a gente tem que tomar um cuidado um pouco com esses softwares de tecido mole, porque ele, na verdade, nem sempre a gente tem resultados digitais ou virtuais, porque isso
esse tecido mole, ele nada mais é do que um algoritmo, né, do software que é colocado para todos os pacientes. Então, a gente sabe que tem várias variáveis aí que podem influenciar nessa questão do perfil do paciente ou não, né? O quanto que realmente retraiu e por aí vai. A gente tem que tomar cuidado realmente para mostrar essa questão do perfil facial do paciente, tá bom? Mas vamos lá, seguindo, né, aí na nossa ortodontia digital, né? Hoje é o boom talvez na odontologia, uma das talvez uma das coisas mais se discutidas são os alinhadores, né? As possibilidades que esses alinhadores têm sido feito, né? Como uma ferramenta de tratamento, né? Isso é um paciente meu que tem uma boa pergunta aqui. Boa tarde. Mostrando isso, o paciente não transformamos o tratamento em fragmento de fim e ficar obrigado a chegar nessas condições, podendo gerar problemas? Com certeza, com certeza. Com certeza, isso aqui isso pode ser uma ferramenta de comunicação, como pode ser um problema lá na frente também, né? A gente tem que saber muito bem para qual paciente que a gente vai mostrar, qual é a expectativa que esse paciente tem, porque esse tecido mole, ele não é um tecido mole que necessariamente vai acontecer aquilo. Como eu disse, é um tecido mole através de um algoritmo de software e que a gente sabe que na real tem a gente vai ter várias variáveis para que aquilo aconteça. Até mesmo se aquele planejamento ele foi cumprido à risca, né? Se realmente nós perdemos 50% de ancoragens, perdemos 50% retraímos 50%, então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que tomar muito cuidado e saber para qual paciente que você vai mostrar. Principalmente isso aqui eu estou mostrando na parte ortodôntica, né? E quando a gente vai ir para isso, para a parte cirúrgica, né? Que a Adriana vai mostrar, vai falar bem semana que vem sobre os planejamentos cirúrgicos, fiquem todos convidados já. Mas principalmente na parte cirúrgica isso vira um problema, né? Porque às vezes o paciente tem uma assimetria tão grande, que a gente sabe que não vai conseguir deixar ele como uma Angelina Jolie, um Brad Pitt, enfim. Tem que tomar cuidado, sim. Pode gerar problemas, mas são ferramentas que muitas vezes pode ser usada para nós mesmos, né? Nem talvez essa aí para o paciente a gente pode guardar um pouco ou saber para quem que a gente vai mostrar, tá bom? Então vamos aqui falar aqui um pouco dos alinhadores, né? Como uma ferramenta hoje super usada na ortodontia digital, como um paciente como esse paciente ele é parente de um colega do Paulo Renato, ele é sobrinho do Paulo Renato lá de Juiz de Fora e que mora em BH, e o Paulo Renato me ligou, falou que queria indicar o sobrinho dele porque o cara ia colocar lentes de contato nesses dentes aí, né, nesses dentes anteriores. E aí o Paulo, como ortodontista, falou, não, pelo amor de Deus, não vai colocar não, seus dentes são bonitos, são rígidos, não tem indicação. E é o que nós como ortodontistas, nós temos visto muito isso, né? Não, pessoal aí colocando lentes de contato, facetas, à torta e à direita, sem muita indicação, ou sem uma realização de uma ortodontia prévia para que o resultado fique ainda melhor, né? Então, um paciente como esse aqui, que tem, sim, e o mais indicado, né, quando eu gosto de falar dos alinhadores, qual que é a melhor indicação para mim? A melhor indicação é essa aí, ó, paciente classe 1, né? Olha, para mim, a figura de livro, o encaixe dessa classe 1 desse paciente. Eu falo por mim, eu acho que a grande maioria dos ortodontistas, talvez montar um aparelho num caso como esse é atrapalhar essa oclusão aí, né? Por mais passivo que coloquemos os brackets, podendo ser até através de guias, né, de colagem de brackets, a gente sabe que alguma movimentação, até de expansão, enfim,
ela vai ocorrer e a gente dificilmente vai conseguir voltar a colocar uma oclusão tão perfeita como essa. Então, um caso como esse, para mim, acredito que o alinhador ele está mais do que indicado, para a gente não atrapalhar em nada essa oclusão posterior e trabalhar principalmente nos dentes anteriores. Tá? Então, o que ele queria remover são esses triângulos negros. Tá? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente consegue mostrar isso para o paciente, qual que é o nosso objetivo, né? Para onde que a gente quer chegar. Então, a gente mostra para ele que a gente vai ter que fazer movimentações, retrair um pouco, realizando desgastes naqueles dentes para poder diminuir os triângulos negros. Né? Então, a gente consegue fazer essa retração dando um pouquinho de torque para que essa retração ela não seja muito grande e que não tenha nenhum impacto na face desse paciente. Né? E quando a gente faz, às vezes, a leitura desses desgastes interproximais, a gente tem que entender que esses desgastes eles devem ser feitos todo ele na região incisal, né? Porque para gerar uma superfície de contato maior entre esses dentes ali e que a gente consuma aquele triângulo negro para que tenha essa superfície de contato. Então a gente faz aí a instalação dos attachments, né? Para fazer correção de raiz, correção dessa angulação da região dos incisivos, principalmente dos incisivos centrais, né? Para chegarmos a esse resultado final. Então, acredito que uma boa verticalização dos incisivos centrais superiores, eliminação total desses triângulos negros e sem a necessidade, né? O paciente fica super satisfeito porque agora não precisa fazer as lentes mais. Que vai dar problema não, mas que vai precisar de uma manutenção de tempos em tempos, enfim, tá? E o melhor para mim, como eu disse lá no início desse caso, é conseguir manter essa oclusão que foi a natureza que estabeleceu e para mim nada melhor do que deixar o que o próprio corpo fez, né? Estabeleceu essa relação molar posterior aí, nós vamos manter e não prejudicar em nada, tá? Então, considero um caso bem legal, um caso muito bem indicado para a questão dos alinhadores. Então, a minha maior indicação para os alinhadores é essa região anterior, obviamente que nós temos feito, a gente vai mostrar aqui algumas coisas mais complexas, mas talvez a indicação número 1 seja realmente pacientes classe 1, canino e molar, para movimentações anteriores. Né? Acho que é bem legal. Para fazer um tratamento rápido e bem estético como esse, que ficamos aí por volta de 6, 7 meses de tratamento. Né? Então, um formato de arco muito bom, controle dos torques, para mim, eu considero um sucesso. Tá? Um antes e depois do caso dele. Certo? Vamos lá. Um outro caso de alinhador, essa de uma paciente minha também, né, que não gostava principalmente dessa região antero-inferior, né? Então, mais uma vez, ela gostaria de me movimentar apenas os dentes anteriores, porque não queria fazer um tratamento mais longo, fazer a correção dessa pequena classe 2 que ela tinha dos dois lados, por questões de tempo e, enfim. Né? Então, a gente faz a documentação e planejamento desses casos. Então, aqui a gente utiliza nós utilizamos os planejamento digital do OrthoAligner, né, e a movimentação inicial dos anteriores. Então, um tratamento super estético para essa paciente, determinamos as placas e vamos utilizando, né, para a gente poder sair de um resultado desse, né, superior, uma rotação de canino, rotação dos laterais, para conseguir um formato de arco bem melhor, né, e conseguir essa região inferior, anto-inferior, um resultado que eu acredito bem satisfatório.
No meio do tratamento, ou logo na finalização da região anterior, a gente acabou corrigindo bem rápido essa região anterior, e logo em seguida ela começou a ficar olhando muito a região posterior, que ela queria muito trabalhar a região posterior. Então nós fizemos um segundo jogo de placas, que aí sim, para ganhar um pouco mais de expansão na região dos arcos e melhorar na questão do sorriso, tá? Então, depois que nós fizemos em torno aí de 3, 4 meses essa região anterior, a gente acabou incluindo os pré-molares também no tratamento, tá? Tem uma pergunta aqui excelente sobre contenção. Após a finalização do tratamento, é indicado o uso de contenção fixa? Então, essa pergunta é clássica, né? Usar contenção, sim ou não? E outra pergunta que eu ouço muito para complementar essa que você fez é estável os tratamentos com alinhador? A minha resposta é: o alinhador ele nada mais é do que uma forma de movimentar os dentes, né? A gente pode movimentar os dentes com aparelho fixo, com aparelho móvel, com alinhador e até mesmo com o dedo, né? Se você colocar pressão, enfim, força, você vai conseguir movimentar o dente. Para mim, todos os tratamentos eles devem ter contenção. Você deve fazer um período de contenção para esse paciente. Quanto tempo? Cara, eu sempre falo para os meus pacientes a vida inteira, né? O Dr. Marcos, pessoa fantástica, talvez uma das pessoas que mais entendem de ortodontia, enfim, que eu conheço e quem foi me inspirou na odontologia, ele fala que contenção é até a missa de sétimo dia. Se você quiser chegar lá no céu com os dentes alinhados, tem que usar contenção, né? Eu sempre faço analogia para os pacientes também para as mulheres, por exemplo, de usar creme. O que é o creme que as pessoas utilizam, né? O creme é para não ter ruga, ou na verdade para manter a pele mais hidratada, a pele mais lisa por um período, né? Por um certo período. Mas vai chegar uma hora lá nos seus 60 anos, sei lá, 50, 60, não sei com quanto tempo que as rugas começam a se aflorar ou mostrar bastante, você vai passar possivelmente por um tratamento estético mais agressivo. Vamos colocar, sei lá, uma plástica. Faz uma plástica no rosto, né? Quando você descer da mesa de cirurgia, a médica vai te passar o quê? Um monte de creme. O que é esse creme? Ele nada mais é do que uma contenção, né? Passar toda noite um creme para poder conter aquela cirurgia que foi feita, conter os dentes, conter aquela pele daquela forma. Que não quer dizer que você não vai ter ruga mais, só porque você fez a cirurgia e que você está passando creme. Possivelmente lá com 70, sei lá, quanto tempo você vai ter que fazer um retoque, né? Mas o creme mantém por mais tempo aquela pele que foi conseguida, aquele resultado estético que você fez na cirurgia. Para os meus pacientes, eu sempre falo que tem que usar contenção. Agora, qual tipo de contenção? Eu gosto e faço 99,9% das vezes com placa também, né? O paciente usa um alinhador um pouco mais grosso, né? Eu faço um alinhador de 1 milímetro para esse paciente para ele poder dormir com a placa, né? E que eu falo que é o creme da noite. Então, toda noite ela tem que passar o creme e que esse creme é o que vai manter essa cirurgia, né? Entre aspas, que a gente acabou fazendo, né? Então, a contenção usa aquilo que você está acostumado. Se você está acostumado com contenção fixa, utilize contenção fixa. Se você está acostumado com placa, use placa. Se você está acostumado com Hawley, por exemplo, use Hawley. Use aquilo que você está acostumado, que você sabe trabalhar e que vai conter talvez os dentes. Eu sempre indico contenção para todos os pacientes, tá? Certo, pessoal? Vão mandando aí algumas dúvidas, quem tiver, a gente vai se falando. A gente vai tentando responder aqui o que for
o que a gente souber também das respostas, né? Esse caso aqui é um caso do Raul Pistorello, um amigo lá de Blumenau, tá? Que essa paciente ela utilizava uma contenção fixa. Isso aqui é um porquê de um pouco do que eu não venho usando mais contenção fixa, tá? Perguntou aí sobre contenção fixa. Eu tenho visto cada vez mais nos planejamentos do Orthaliner lá na Compass, chegando muitos pacientes dessa forma, com torque vestibular ou torque lingual dessas raízes, e a maioria dos pacientes eles estão usando contenção fixa. Eu acho que num curto espaço de tempo, um curto a médio espaço de tempo, esse fio ele acaba dando torque nos dentes, ele acaba soltando, o paciente acaba também enfiando palito para tirar alimento que está ali na contenção, e acaba esse fio virando um aparelho fixo e dando torque nesses movimentos, né? Então, o que a gente faz no fluxo digital num caso como esse? Nós vamos medir, né? Precisamos mensurar quanto de torque que eu preciso dar nessa raiz para que ela fique na posição correta, né? Então, na tomografia, a gente faz a tomografia, segmenta essa linha, é o contorno do dente ali, do 31, né? E quanto que deu aqui dessa angulação, dessa inclinação dessa raiz, desse torque. Então, nós temos 9,45 graus de inclinação, né? E o que a gente faz é transformar. Vocês viram que naquele planejamento ali na tomografia a gente coloca o fulcro ali na região dos incisivos, na região incisal. Aqui também a gente transporta isso para esse planejamento. E a inclinação a gente põe aqui de 9,4 graus, né, depois do escaneamento intraoral, e fazemos a confecção dos alinhadores, né, para ir fazendo a troca. Tá? E aí foi realizando a troca dos alinhadores, tá? Para a gente chegar num resultado como esse, tá? Eu acho o alinhador uma ferramenta espetacular para esse tipo de movimento, né? Principalmente pelo controle de torque que nós temos, né? E principalmente também pela dificuldade do controle de torque que nós temos com o fio, né? Com o aparelho fixo. Às vezes a gente vai colar esse bracket de cabeça para baixo, ou tem que dar um torque manual, né? Aumentar o torque nesse manual, nesse bracket, no fio, né? Para inserir dentro do bracket. Então, é difícil, é muito difícil, exige muita experiência, enfim. Eu acredito que para esse tipo de caso é fundamental um planejamento como esse, para a gente saber o quanto que a gente precisa de torque real, e o alinhador ele vai ser, acredito, muito mais eficaz por conta também da dificuldade que é de fazer esse movimento com o aparelho fixo, tá? Então, mais uma indicação que eu dou para os alinhadores é essa movimentação. Então, aqui a gente pode ver as diferenças, né? Então, eu tenho aqui em rosa em vermelho o inicial, né? O verde aqui é o planejado e em rosa foi o conquistado. Então, conseguimos observar que o resultado foi muito, muito próximo do que a gente foi planejado, né? Então, eu convido a todos que vira e mexe acontece isso no consultório para a gente poder fazer um planejamento como esse, que eu acho que fica bem legal, tá? E aí sim, a gente consegue observar que a retração, o quanto que ela diminuiu, e num caso como esse, talvez agora sim fazer um enxerto gengival, ele vai ser muito melhor do que se fizermos nessa região que não tem osso nem nada, né? E o resultado também alinhado, os dentes todos alinhados, tá? Bom, e temos também os tratamentos híbridos hoje, né? Se fala muito em alinhadores, mas eu acredito que os tratamentos híbridos são de fundamental importância de entendimento do que pode ser feito com os alinhadores, né? E qual o limite que esse alinhador
pode ser feito? Eu acredito que a gente pode fazer muita coisa com os alinhadores, porém, resta saber, assim, questão de tempo, se o paciente está disposto, se ele não está, né? Fazer uma distalização sequencial desse paciente, ficar aí usando placa 2, 3, 4 anos, será que o paciente está disposto a fazer isso tudo, né? Então, uma classe 2, esse é um paciente meu, uma classe 2 que o paciente, o que incomodava bastante, como acho que eu acredito na maioria dos pacientes 2 é esse lateral para fora, né? Isso incomodava bastante, tá? E um apinhamento aqui considerável na região inferior, uma classe 2, um lateral vestibularizado. E então, o que nós vamos fazer? O que eu planejei para ele? Falei, olha, vamos fazer um planejamento, né, um setup e, por que não a gente conjugar um Carriere, não sei se todos conhecem, né? Um Carriere junto com os alinhadores. Tá? Eu já vi muito as pessoas utilizando o Carriere primeiro, né? Fazendo o que o próprio Carriere preconiza, né? Sagittal first, fazer primeiro a correção sagital para depois fazer ou a colagem dos brackets ou a utilização dos alinhadores como um todo. Então, num caso como esse, eu pensei, olha, se eu tenho a força do Carriere, do elástico no Carriere, e se eu tenho a força também dos alinhadores, eu posso, além de tudo, movimentar os dentes do outro lado e movimentar o que mais incomoda, não esperar que esse espaço entre o lateral ele ocorra primeiro, se eu já posso com os alinhadores utilizando junto do Carriere e diminuindo esse espaço para que ele não tenha nem o espaço e nem que o lateral fique ali lá na frente como que é o que incomoda ele, né? E ao mesmo tempo já ir trabalhando do outro lado, o que eu preciso, já corrigindo um pouco da mordida profunda, trabalhando um pouco de torque nos incisivos superiores, né? Então eu já vou trazendo o meu lateral, vai distalizando e trazendo o lateral para a minha posição. Enquanto isso, também eu vou trabalhando na arcada inferior. Então é isso. Usar as duas ferramentas ao mesmo tempo. Conseguir utilizar o Carriere, né, junto com as placas. Então eu tenho movimentação nas placas e tenho a força do elástico apoiado nesse dispositivo. Eu tive uma ajuda, talvez, acredito também, para ter um resultado assim satisfatório que vocês vão ver agora, que ele tinha um terceiro molar e eu pedi para ele fazer essa extração numa sexta-feira e a gente instalou para ele numa segunda. E o colega que fez a extração, o Dr. Sebastião Guilherme, amigo de faculdade também, ele aproveitou e pedi para ele, ó, faz um pouco de corticotomia aí na região da extração ali todo, para que a gente possa ter um processo inflamatório ali maior e que a gente, com 2 meses, tenha uma distalização como essa, né? E em 3 meses, a gente já corrigiu a classe 2. Né? Então, um resultado que assim, foi fantástico, um resultado que eu não estava nem esperando também, né? Um paciente também que é muito colaborador, usava demais os elásticos, mas quando a gente propõe um tratamento como esse, a gente tem que contar com a colaboração do paciente, né? Então, a gente sabe com quem vai usar e quem não vai usar esse tipo de aparatologia, né? Então, com 3 meses, eu já tenho uma classe 1 bilateral e que agora eu transformei isso tudo num paciente classe 1 com apinhamento e que eu posso agora tirar toda a aparatologia do Carriere, né, e começar a trabalhar só com os alinhadores. E hoje, ainda não finalizado, né, estamos aí numa fase de finalização, a gente está com um resultado desse tipo. Né? A gente está nessa situação hoje, infelizmente ainda não finalizar. Tem alguns apinhamentos ainda a serem corrigidos, trabalhar um pouquinho a região superior, enfim. Mas que a gente está até hoje, acho que estamos com 10 meses de tratamento. Então, eu jamais fiz um tratamento
com correção sagital com 10 meses. Né? E estamos assim, próximo de finalizar e possivelmente a gente vai finalizar um caso de correção de classe 2, uma classe 2.2, por volta de 12 meses. Né? Eu acredito que é muito rápido e, enfim, o paciente tá bem colaborador e está super satisfeito. Tá? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco agora de guias, que é um outro trabalho que a gente tem feito, né? Os guias para Buccal Shelf. Né? O nosso fluxo digital para o Buccal Shelf, nós precisamos sempre de modelos digitais, de tomografia, e aí vamos confeccionar os guias. Né? Então, esse aqui é um caso de alinhador com Buccal Shelf. Tá? Então, é um caso de um queridíssimo aqui de Belo Horizonte, Pedro Pontello, um amigo, um dos caras talvez que eu acredito que estão na crista da onda aí, que entendem demais de alinhadores, tá? E uma classe 3 como essa, que nós fizemos o quê? O planejamento digital, o setup virtual, planejando com um buccal shelf ali na região do lado direito para poder ajudar. Então, o que a gente faz? Nós pegamos a tomografia e vamos visualizar, vamos fazer o planejamento da colocação desses buccal shelf. Né? Então, numa vista coronal, a gente vai ver as raízes desses dentes, observar até mesmo o nervo alveolar inferior, se ele está mais alto, se ele está mais baixo, para a gente não ter nenhum risco de pegar esse nervo, né? Então, a gente faz isso em todas as vistas, numa vista coronal, numa vista axial, como essa aqui. Né? Para a gente poder visualizar o melhor sítio de instalação, o osso para melhor instalação desse extraalveolar. Tá? Então, a gente faz a tomografia, segmentação, delimita qual é o melhor sítio de instalação, une com os modelos, vê o nervo alveolar inferior, para aí sim, nos modelos digitais, a gente vai fazer o desenho dessa guia, né, aqui em azul, e essa guia, esse azul, é o que nós vamos prototipar. Isso que vai ser o link entre o que nós planejamos virtualmente para a gente levar para a nossa clínica. Né? E aí fizemos a instalação desse buccal shelf, né? Com auxílio aí do Daniel Figueiredo, esqueci, foi ele quem fez essa instalação juntamente com a gente. Né? E aí o buccal shelf instalado e a mecânica iniciada, tá? É um caso que já está em andamento aí com o Pedrão, mas que a ideia aqui é mostrar basicamente o serviço, né, dessa guia do buccal shelf, né? Muita gente pode me perguntar aí se a gente já está fazendo os guias para os IZCs, né, para a região do infrazigomático. Eu já fiz alguns testes em alguns pacientes. Ainda a gente está se debatendo um pouco pela dificuldade da quantidade de volume da resina do guia, né? Porque a região do IZC é uma região bem posterior. Normalmente a instalação entre primeiro e segundo molar. Então, para a gente poder fazer essa abertura, né, a gente já tem uma certa dificuldade de puxar a bochecha do paciente, né, para colocar o extraalveolar ali. Quando a gente coloca um guia, esse volume ele ainda aumenta mais e ainda tem mais dificuldade de fazer essa instalação. Tá? Então, ainda estou trabalhando com algumas pessoas para a gente poder tentar diminuir o volume desse guia para que o acesso a essa região ele fique mais fácil. Né? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade ainda para fazer isso para os IZCs. Né? Mas no buccal shelf aqui é um outro caso, utilizando o buccal shelf com ortodontia fixa, um caso também aqui de Belo Horizonte, da doutora Emanuele Ferreira, uma amiga também da época de faculdade, que
mandou para a gente poder planejar, então a gente faz novamente o quê? Tomografia do paciente para a gente ver o melhor sítio de instalação, localização do nervo alveolar inferior, né? E confecção da guia. Então essa guia em roxo é o que a gente vai fazer o desenho. Precisamos sempre dos modelos digitais. Por que a gente precisa dos modelos digitais? Podem alguma pergunta que já me fizeram, né? Por que a tomografia não pode usar só a tomografia se já não fez a tomografia? A tomografia ela não dá resolução, não é que não dá resolução, na verdade, principalmente o paciente que tem aparelho fixo, né, o material estoura, o metal ele estoura. Então, não dá nitidez ali na região oclusal para a gente poder confeccionar um guia que adapte perfeitamente. Então, a gente faz a união dos modelos digitais, dos modelos escaneados, e pode ser tanto o escaneamento intraoral quanto o escaneamento do modelo de gesso, desde que o modelo tenha o modelo não tenha nenhum tipo de distorção, tá? E aí confeccionamos sobre o modelo essa guia, desenhamos ela digitalmente, e aqui saímos da parte do CAD, como eu disse lá no início, que era o desenho da guia para a manufatura, que é a impressão desse guia, né? E aí a Manu já fez fazendo aí a instalação desse buccal shelf, tá? E aí ela desenvolve a mecânica que quiser, né? Aqui o intuito é mostrar mesmo só como que a gente faz esse planejamento desses buccal shelves, né? Uma das revoluções aí na ortodontia nos últimos tempos, acredito que é a questão do MARP. Dúvidas aí, pessoal? Tá indo bem? Tá muito rápido? Tudo certo? Qualquer coisa chama aqui, tá bom? Então, eu acredito que uma das revoluções hoje, que seriam os MARPs, né? A possibilidade da gente fazer a disjunção aí desses pacientes adultos, né? Fazer a abertura da sutura desses pacientes, que normalmente a gente teria que fazer apenas com planejamento cirúrgico, né? Com disjunção cirúrgica, tá? Hoje a gente tem essa possibilidade de usar esse expansor no palato apoiado em mini parafusos, né? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos do modelo digital da tomografia, e aí sim a gente vai desenhar um guia, seja ele apoiado com bandas ou sem bandas, né? Então, vamos... Opa. Esse é um caso de um amigo aqui também, Daniel Figueiredo. Esse cara conhece demais de extraalveolar, de MARP, sabe muito, tem um curso fantástico sobre esse tema, né, de extraalveolares e de MARP, tá? Então, como que nós fazemos o planejamento desse posicionamento desse MARP? Então, a gente tem a tomografia, tá? Como eu disse, nós precisamos sempre dos modelos digitais para que a gente confeccione o guia em cima dos modelos digitais. A tomografia ela vai servir para nos direcionar em questão óssea, né? Questão do tamanho dos parafusos também. Então a gente coloca lá o expansor, o disjuntor, né? Na posição determinada pelo profissional. A gente normalmente faz uma videoconferência para escolher o melhor sítio de colocação desse disjuntor, né? E depois selecionamos os parafusos, o tamanho desses parafusos, né? Normalmente buscando sempre a bicorticalização, né? desses desses parafusos, né? E também buscando a melhor posição, observando sempre a questão das estruturas que estão ao redor para que a gente não tenha
nenhum susto aí durante a instalação, né? Então, uma vista frontal, uma vista frontal mesmo, uma coronal, né? A colocação desses mini parafusos, que normalmente eles ficam realmente em torno aí, podendo ficar até em torno de 2 milímetros dentro da fossa nasal, tá? E a partir daí nós vamos confeccionar um guia, fazer nós colocamos transportamos aquela posição daquele MARP do digital para um modelo de gesso com a posição desse disjuntor, e aí colocamos as bandas, e aí as bandas nesse momento é quem serão os guias, né? Os guias de instalação. Então, aquela posição que nós colocamos lá no planejamento digital, ela é transferida aqui para a clínica. E aí agora ele faz a colocação das bandas, cimentação dessas bandas, né? E faz a instalação dos parafusos de acordo com o tamanho que já foi pré-determinado também anteriormente, né? Então ele coloca o parafuso exatamente do tamanho que foi mensurado no planejamento prévio, né? E aí sim, agora a gente já tem o resultado final, né, após a expansão, após essa disjunção toda, a gente consegue visualizar aí o diastema que foi criado na região anterior dos incisivos. Tá? Existe uma outra forma de se fazer, que é sem a utilização dessas bandas. Esse aqui é um caso também da Manu, aqui de BH, Emanuele Ferreira, que é na não utilização. E aí sim a gente precisa dos MARP Guides, né, dos guias para colocação em boca. Então, mais uma vez, os modelos eles são sobrepostos na tomografia, planejamos o melhor sítio de instalação desse disjuntor, selecionamos o tamanho dos parafusos que vão ser utilizados, né? E aí sim nós desenhamos agora um guia, esse guia apoiado em dente, para transferir o que nós planejamos dessa posição para a boca do paciente. Então, esse em alaranjado é o nosso guia desenhado digitalmente, que nós agora prototipamos, e ele consegue encaixar esse MARP nessa posição para levar isso na boca do paciente. Então, aqui o guia apoiado nos dentes, né, com o MARP lá, e agora ela pode fazer a instalação desses parafusos para poder iniciar a abertura do disjuntor. Cara, a ativação desse MARP aí a gente vai ver vários protocolos, né? Tem gente que gosta de fazer isso mais lento, tem gente que gosta de fazer isso é, mais forte, né? Então eu já vi aí 2/4 de volta por semana, enfim, tem gente que faz mais lento. Você vai ver na literatura uma série de quantidade, né? Não vou entrar muito aqui no mérito qual que é a certa, qual que não é, mas aqui mais para a gente poder visualizar o planejamento. Mas você vai ver na literatura vários protocolos de utilização, de ativação desse parafuso, tá? Eduardo que perguntou. Beleza, Eduardo? Então, outro serviço que nós trabalhamos bastante aqui na Compass que são os guias para colagem indireta de brackets, tá? E qual que é esse fluxo, né, que nós precisamos para fazer a confecção dos guias para colagem indireta de brackets, né? A gente tem o escaneamento intraoral ou um scanner dos modelos, né? Fazemos a preparação e o ideal é que tenhamos a tomografia. Vocês vão ver aqui para frente. Vou mostrar para vocês a sobreposição dos modelos com a tomografia para utilizar para o planejamento desses brackets. Então, nós fazemos a segmentação desses dentes, né? Separar o dente da gengiva junto com a tomografia. E isso aqui é importante, pessoal, escolher os brackets, né? Hoje existe uma biblioteca enorme de brackets, tem várias e várias marcas. Eu nem vou conseguir falar todas aqui, mas a gente tem a América, Morelli, Aditec,
Abzil, enfim, tem uma biblioteca enorme de brackets que nós podemos utilizar para fazer o planejamento do posicionamento desses brackets. Então, é importante quando vocês forem solicitar esse guia para a colagem de brackets, o OrthoGuide, é importante que vocês perguntem para a gente quais são os brackets que nós temos, ou nos perguntem quais os brackets que vocês estão acostumados a utilizar, porque não é todos os brackets daquela marca. Por exemplo, acho que tem brackets da Morelli que não tem todos os brackets da Morelli, não tem da América, não são todos os brackets da América que nós temos na biblioteca. Então, e isso não é uma coisa que é tão fácil de conseguir, né? Então, quando vocês forem solicitar esse guia, favor entrar em contato com a gente, né? No nosso site a gente vai ter também todas essas marcas para fazer esse filtro logo em breve, porque depois vocês querem fazer, mas utilizam um bracket talvez que não tenha na biblioteca, e aí a gente não consegue fazer o guia, tá certo? Então é importante que nós temos uma biblioteca enorme, muito grande mesmo, que esse bracket que você vai escolher, que nós tenhamos na nossa biblioteca, tá bom? E o porquê da tomografia? Para mim, isso aqui cara, é um vídeo, uma vista das mais fantásticas que eu acredito na ortodontia digital, né? A possibilidade de a gente poder visualizar o bracket e o longo eixo do dente, né? Acredito que a grande maioria, talvez, que esteja assistindo aqui, aprendeu a colocar a tomografia ali, na radiografia panorâmica apoiada na cadeira, levando ela contra a luz da janela e colocando ali, angulando na mão, né? Colocando o posicionamento do longo eixo das raízes bem no visual, que é totalmente empírico, né? E a gente pode ter essa possibilidade de colocar essa angulação, essa inclinação dos brackets visualizando o longo eixo das raízes, eu acho que isso é fantástico, né? E isso, obviamente, tem vários artigos comprovando isso, que é a quantidade de recolagem de brackets, de dobras e até mesmo o tempo de tratamento ele pode diminuir por conta disso tudo que a gente acabou falando aí. Então a gente vai planejar todos os casos, ver essa altura da incisão até o slot do bracket, ver essa altura do slot até a cervical do dente, comparar um lado com o outro, né? Colocar o dente homólogo na mesma altura. Então, a gente consegue fazer uma colagem muito mais individualizada para aquele paciente do que de uma forma comum, ali na cadeira, a dificuldade da gengiva, da gengiva não, da bochecha, da saliva, enfim, toda aquela dificuldade, espelho, principalmente quando se trata dos dentes posteriores, né? Os molares é aquela dificuldade maior de fazer a colagem, tá? Então, feito o posicionamento desses brackets todos, né? Determinou a altura, a inclinação, a altura, enfim, nós vamos desenhar um guia. Esse aqui esse em roxo é o guia que nós vamos desenhar e vamos encaminhar. Esse é um caso do Carlos Marassi, um amigo do Rio de Janeiro, né, que faz bastante. Então, desenhamos o guia para ele colocou os brackets todos em posição, coloca a resina na base do bracket, né, e leva isso tudo em boca, né? Dá para tirar o excesso, a gente tira o excesso todo aqui. Muita gente me pergunta aqui embaixo, a tendência, como ele que é muito justo nessa região inferior, a tendência é que a resina da colagem ela venha para fora, então a gente consegue fazer essa remoção desse excesso dessa resina, né? E aí fazendo a polimerização de todos os brackets para iniciar a mecânica naquele determinado paciente, tá? Então esse aqui como eu disse, um caso de um colega do Carlos Maraz, lá do Rio de Janeiro, né? Então
Isso aí é uma possibilidade. Então, mais um serviço que nós temos de confecção dos guias para colagem indireta dos brackets, tá bom? Que é bem legal. Vou mostrar um caso aqui, pessoal, um caso do Bruno Gribel, é um caso bem legal que mostra a questão, né, das lentes de contato, enfim, e do porquê que muitas vezes a ortodontia ela é fundamental, ou ela é uma o planejamento digital ela vai acabar sendo uma ferramenta de comunicação com o paciente fantástica. Então, esse paciente dele tinha essa questão do sorriso, né? Essa queixa do sorriso com um lateral muito maior do que os centrais, uma estética anterior bem desfavorável, parece com uma cárie aqui na região do lateral, tá? E a gente faz um desenho, True Smile, o desenho do sorriso para esse paciente, para a gente mostrar isso no computador, né? Para ele, mostrar para o paciente como que a gente está querendo harmonizar o tamanho dos dentes, até para ele poder opinar se ele quer um dente um pouco mais quadrado, um pouco mais retangular, enfim. Então, nós temos a possibilidade de fazer esse desenho do sorriso e até mesmo prototipar, né, ou fresar esse True Smile, esse desenho do sorriso em PMMA, né? Para que a gente possa montar isso na boca do paciente e para que ele consiga ver não só virtualmente na tela do computador, mas que possa ver isso em boca, né? Então a gente fez aqui fez um test drive, um mock-up nesse paciente, tanto utilizando a bisacrílica quanto o PMMA, né? E o PMMA, ele com certeza dá uma estética bem melhor para o paciente, né? É uma faceta que você consegue fazer até uma cimentação, caso o paciente queira ir para casa, queira mostrar para a família, para a esposa, enfim, né? E quando a gente está fazendo esse desenho do sorriso, nós conseguimos observar uma série de fatores que são a questão até da necessidade de uma ortodontia prévia, né? Então, quando eu tenho aqui em verde o meu planejamento, ou em verde não, desculpa, em branco, o meu planejamento, e em marrom, aqui o mais escurinho, ele é o meu inicial. Então, tudo que eu tenho aqui em marrom para fora é a parte que eu preciso fazer um desgaste do dente, né? Então, isso tudo aqui eu preciso remover, é tudo preparo. Olha a quantidade de dente que eu preciso remover aqui do 21 para que eu consiga fazer a prótese, né? Que eu consiga fazer a parte estética. Então, a partir de uma imagem como essa, a gente consegue mostrar para o paciente o seguinte, olha, se eu fizer uma rotação desse central, se eu jogar ele um pouquinho para a lingual, o meu preparo ele vai ser muito mais conservador e, consequentemente, o resultado tende a ser mais favorável, né? E não precisa ficar desgastando o dente demais. E aí o paciente entende, vendo uma imagem dessa, não só falando para ele que tem que jogar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, né? Mas que ele consegue entender isso melhor e através dos alinhadores, né, a gente consegue fazer essa movimentação, né? Tirando um pouco, a gente tirou aqui as resinas que estavam em excesso, para aí sim fazer a correção. E aí, já que está usando também no superior o alinhador, por que não usar no inferior também, né? Já faz o alinhamento da arcada inferior para poder ficar tudo bem legal, tá? Então, aqui para mostrar um pouco do trabalho que a gente faz também desses test drives, eu já fiz como ortodontista em pacientes meus que tinha laterais conoides, para mostrar para ele. Como eu não tenho consigo manusear tão bem a bisacrílica, eu fiz em PMMA, dei uma olhada aqui na qualidade estética desse mock-up, então a gente consegue fazer esse test drive no paciente de uma maneira bem tranquila. Eu fiz nesses dois laterais de um paciente meu já uma vez, tá? E aí depois, para finalizar o caso, um trabalho aí com o IMEX, né? Um resultado fantástico que a Priscila também ela vai na semana que vem focar bastante na parte da prótese, no serviço de prótese que nós temos, de prótese digital. Então também já fica o convite aí para todos,
tá? Quem faz prótese, quem é protesista também, a Priscila vai dar um show aí semana que vem falando sobre os nossos serviços de prótese digital, tá? Um outro caso aqui, unindo algumas as especialidades, por exemplo, que é a implantodontia, no caso de um colega aqui, o Felipe Araújo, daqui de BH também, ele tem uma paciente como essa aqui, né, que a paciente ela fraturou a coroa do 21, tá? E essa coroa ela ia fraturando, quando ela caía, ela colocava a super bonder, né, para colar essa coroa no lugar. E aí ela fraturava, caía a coroa, ela colocava mais mais super bonder, caía mais super bonder e consequentemente foi movimentando o 11 aqui mais para distal, né? E que a paciente, ela não, obviamente não quer ficar sem dente. Tem que fazer um implante ali na região, mas não quer ficar sem dente. Mas qual que é a posição que ele tem que colocar o implante, né? Antigamente, o implantodontista abria, colocava onde tinha osso e o protesista depois se virava. Hoje não se admite isso mais, né? Primeiro vamos planejar onde que precisa ficar o dente para depois planejar o implante. Então foi isso que a gente fez, mas precisa de uma parte ortodôntica. Então fizemos o quê? Um setup para a gente poder, sabe, para a gente poder ver onde que esses dentes precisam ficar. Qual que é a posição final desses dentes, né? Então, através do software de planejamento de implante, que a Adriana mostrou muito bem ontem também, a gente faz a sobreposição dos modelos na tomografia, tá? E aí conseguimos planejar, por exemplo, aqui no roxo, onde é que é o setup, agora a gente consegue planejar onde que vai ser a saída desse implante. Né? Então, o roxo aqui é o meu planejamento, o verde o inicial, e aí por sobreposição a gente consegue visualizar aonde que vai ter que ser a saída desse implante. E a partir de agora a gente pode confeccionar um guia no inicial para que a posição do implante seja a correta, né? Então, levamos isso para o software de planejamento de implante, tá? E, além de determinar o posicionamento correto desse implante, nós temos a possibilidade de, através de um gig, um transfer, né, digital, já determinar e confeccionar uma prótese imediata, porque o que a paciente quer é ter o dente, não ter um implante, né? Ela estava colocando lá o super bonder porque ela não quer ficar sem a coroa, então ela não quer sair da cirurgia sem coroa. Então, através desse transfer, né, desse guia de transferência, a gente também pode já planejar a prótese antes de fazer a cirurgia. Então, aqui nós estamos planejando o posicionamento do implante correto através de um planejamento ortodôntico e também da prótese. Então, confeccionamos o guia, esse guia é o que é prototipado, é o que a gente vai levar para a clínica, né? E aí fazendo a colocação do implante, né? Instalação do guia e desce o implante ali na posição correta. Tá? E como eu disse anteriormente, como a gente já tinha feito através do Scambari ou o transfer, a gente já sabe a posição da saída da prótese, a gente já pode confeccionar a prótese. Então, a gente já faz a instalação dessa coroa já no momento cirúrgico, para que a paciente, obviamente, não saia sem o dente, que é o que mais interessa, né? E é o que a gente pode fazer também, o que é? Já que ela tem um dente rígido, né, que é esse dente 11, nós podemos agora fazer esse espelhamento do lado antagonista para confeccionar o dente 21, né? Então, a gente dá simetria também nos dois dentes ali anteriores da paciente. Certo? Então, é um caso ali, esse último caso, pessoal, que envolve várias especialidades e eu acho que a questão do digital hoje, ele veio para isso, né? Para convergir tudo para um mesmo planejamento, para que todos os profissionais entendam qual é o caminho a ser seguido e que seja um resultado único, né?
Aqui um caso bem legal também, que a gente fez no planejamento para uma cirurgia ortognática, mas na verdade é um colega, o Francisco Milagres, foi um colega de especialização, cara, gente finíssima, tá? E operado pelo Bellini, pelo Dr. Bellini, aqui em BH também, que o Francisco começou a retrair e chegou uma hora que ficou limitado um pouco na retração desse bloco dos incisivos inferiores e que ele queria retrair, fazer uma incisão subapical aqui desses incisivos para poder fazer essa movimentação do bloco, uma movimentação do bloco cirúrgico, do bloco inteiro desses incisivos, né? Então, o que nós fizemos o escaneamento e aí melhor do que o próprio cirurgião, se nós entregarmos qual que é a posição real que nós ortodontistas queremos, para o cirurgião isso também é muito mais fácil, a gente facilita a vida dele, né? Como que o cirurgião ele vai desenhar um guia para saber qual que é o final do posicionamento dentário? Nesse caso aqui, eu acredito, como é quase que uma cirurgia dentária, né? Nós participarmos desse planejamento é fundamental, né? Então foi o que o Francisco fez, né? Ele pediu para a gente fazer um setup, nós fizemos um setup para ver qual que é o real posicionamento desses incisivos, né? Onde que a gente quer que ele finalize, que ele entregue, né, o cirurgião, porque o cirurgião vai fazer uma incisão subapical apenas, né? E então, através desse setup que nós vamos fazer, a posição final, o cirurgião vai ter a possibilidade de fazer essa incisão aqui para colocar os dentes na posição que nós planejamos para ele, tá? Então, aqui, ó, um planejamento tanto na parte da tomografia quanto na parte dos modelos também, né? E aí sim, qual que é o posicionamento final? Eu tenho aqui a minha oclusão final que eu quero, com esses dentes, com esses 4 incisivos movimentados, eu desenho uma guia. Essa guia, essa transparente aqui, é o que nós encaminhamos para o profissional, para o Bellini, no caso, e falou, Bellini, quero que você me entregue os dentes nessa posição. Então, é o que é mais fácil. Então, ele vai fazer a cirurgia, faz a incisão, faz lá toda a parte cirúrgica, né? E vejam aqui, qual que é a posição? Se ele faz isso sem um guia lá na hora da cirurgia, tá vendo que ele consegue subir e descer toda essa região, né? Toda essa região dos incisivos, qual que é a altura? Qual que é a real posição? Né? Então, através do guia, ele consegue estabilizar esses dentes na posição correta, todos os dentes, para aí sim conseguir fazer a fixação através de placas desse bloco, né, dessa região, né? Então, um trabalho aqui fantástico, tanto do ortodontista quanto do cirurgião, um trabalho em equipe, né? Que nós entregamos para ele qual que é a real, o que eu consigo finalizar depois, né? Certo? Um caso que ficou bem legal aí do Francisco, do Bellini. Então, isso aí são várias possibilidades que a gente tem para se fazer, tá, pessoal, dentro da ortodontia. Então, a gente mostrou guias de colagem de brackets, guias para cirurgia ortognática, enfim, que o ortodontista pode participar, guias de colagem de bracket, nós temos os alinhadores, o orthoaligner, enfim, nós temos uma série de serviços dentro da ortodontia que nós podemos trabalhar um monte, né? Para finalizar aqui, eu queria mostrar para vocês também o que nós temos feito hoje com o Orthoaligner NAN. E o que é esse Orthoaligner NAN? Ele são os alinhadores para os bebês fissurados, né? É um trabalho, um projeto NAN, que ele acontece aqui na UFMG, tá? Através da coordenação do Prete, do Henrique Prete, que agora não mais, mas até o início do ano ele era o diretor da faculdade, uma pessoa fantástica, gente finíssima, e que nós estamos moldando esses pacientes que tem fissura
lábio-palatina, né, para que nós possamos confeccionar esses alinhadores. Além dos alinhadores, nós utilizamos um protocolo com tapers e elevadores nasais para que esse paciente a gente consiga diminuir o tamanho dessa fenda desses pacientes, tá? E diminuindo essa fenda desses pacientes durante a primeira cirurgia, a queloplastia, né, a cirurgia ela seja até menor, né? Ela seja menor e a fenda menor também, porque é muito mais fácil você fazer uma sutura, né? Ou fechar um espaço de uma fenda de dois tecidos que eles estejam muito mais próximos do que uma fenda que seja uma fenda grande, né? Então a gente tem um protocolo inicial de 15 alinhadores, a gente faz um ciclo primeiro de 7, depois uma segunda moldagem para 8 alinhadores, e o paciente usa isso em conjunto com o taper, como eu disse, né? Então, o alinhador aqui ele serve para poder unir o rebordo alveolar, né? Então, a gente tende, com os alinhadores, a gente vai fechar o rebordo alveolar desses pacientes. Com o taper, a gente ajuda ao fechamento do lábio, né? E o elevador nasal, ele acaba funcionando como um elevador mesmo, né? Os pacientes que têm fissura de lábio e palato, normalmente não, em 100% dos casos, a asa do nariz dele é muito baixa, porque não tem a base, né? Então, quando a gente utiliza um elevador nasal, esse elevador nasal ele acaba dando um formato do dente. Como esse paciente ele é muito novinho e muito maleável, nós conseguimos dar um formato melhor para esse nariz, que durante a cirurgia, né, a primeira cirurgia, a queloplastia, a cirurgia, quem for fazer a cirurgia, o bucomaxilo, o cirurgião plástico, esse bebê já tem um formato melhor dessa narina. Então, na hora de fazer a plastia desse nariz e até do lábio, ele já vai ter um pré-formato e, consequentemente, os resultados tendem a ser mais satisfatórios, né? Então, aqui para a gente poder visualizar, nós temos o tamanho dessa fenda inicial, né? Vejam que essa fenda aqui, minutos antes da queloplastia, ela é menor até do que quando ele iniciou o tratamento, né? Porque também o paciente, logo no início do tratamento, pela deglutição, interposição de língua, a tendência é até que esse lábio, essa fenda do lábio, né, e do rebordo, é que ela aumente por conta dessa interposição muscular da língua, tá? Então, é um trabalho que a gente tem fantástico, tem dedicado bastante, a gente está trabalhando muito para ter resultados cada vez mais satisfatórios para esses pacientes, né? E aqui, só de curiosidade, como que é feito esse setup, esse planejamento desse rebordo alveolar. A partir daqui é que a gente consegue fazer a confecção dos alinhadores, né? E nós também estamos trabalhando com o pessoal, nós fizemos uma publicação agora recentemente com o pessoal da Índia, mandamos alguns casos para eles e eles mandam algumas fotos, né? Vejam como que o tamanho dessa fenda pré-tratamento e com o passar da troca, que ela é feita semanalmente, olha o quanto que nós conseguimos diminuir o tamanho dessa fenda. Então, a tendência é que já consigamos um formato de arco cada vez melhor para esse paciente também e que no futuro, pensando na ortodontia, talvez a gente tenha resultados melhores e mais previsíveis também na questão de formatos de arco, enfim, tem muita coisa ainda para se investigar, tá? É isso aí. Acho que eu consegui passar o que eu queria, pessoal. Eu acredito que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação, tá? Eu acredito que a ortodontia digital, ela veio para ser uma ferramenta de diagnóstico, planejamento e execução dos nossos casos dentro da ortodontia. Queria deixar um abraço a todo mundo, agradecer bastante quem ficou esse tempo todo aí, talvez mais de uma hora, com certeza mais de uma hora, né?
1h30 aí nessa conversa, dá para falar de ortodontia digital aí quase que um dia todo. Então, quero agradecer a todos. Quem tiver perguntas, dúvidas, quiser fazer agora ou não, os meus contatos lá na Compass, essa aqui é a minha esposa, mas essa foto já está um pouco desatualizada já, porque já está vindo um segundo aí já. Então, eu vou atualizar em breve aí, que se Deus quiser, daqui a poucos dias já tem um mais novo na área. Mas quem quiser me mandar dúvidas aí por e-mail, quem quiser seguir lá no Instagram também, a gente acaba postando. É uma ferramenta digital fantástica para trocas de experiências também, através da ortodontia digital, tá? Já fazendo um convite também para os ortodontistas, quem tiver aí, vamos ter um credenciamento ao vivo aí na segunda-feira, o dia todo, de 9 às 18, com o Bruno, talvez algumas participações, ainda estamos definindo, mas é um credenciamento do Hortaliner, tá? O dia todo, façam as inscrições, tá? Não vai ter custo nesse período aí que estamos de quarentena. Acredito que vai ser muito bom passar um dia falando sobre alinhadores, que são as ferramentas, as possibilidades que o Hortaliner tem, né? O que a gente pode trabalhar com os alinhadores, enfim, um dia só sobre Hortaliner mesmo, tá? Fica aí o meu convite. Mais uma vez agradeço a todos que participaram. E dúvidas, pessoal? Espero que tenha dado aí uma esclarecida boa sobre o que é ortodontia digital. E o que eu não falei, que vocês às vezes possam ter em mente, que querem confeccionar coisas novas ou desenvolver produtos novos, saibam que a Compass ela está de braços abertos para confeccionar. Eu sou parceiro para coisas novas, adoro fazer planejamento digital e todos nós lá na Compass estamos de braços abertos para novas aventuras. Certo? E agora... Então é isso, pessoal. Agradeço. Uma ótima noite para todo mundo. Quem não tiver aí mais nenhuma dúvida, tá? Quem não tiver mais nenhuma dúvida, eu fico por aqui também. Uma ótima noite já são mais de 6 horas. E se cuidem, né? Se cuidem, que acredito que coisas boas virão para a gente após esse período tão conturbado, tá? Grande abraço, boa noite a todos, até.